Salve, salve a todos, professor Alexandre. O nosso canal é o professor Alex, então para quem não conhece, vai lá, se inscreve, sejam todos bem-vindos. Tema de hoje, geografia. Falaremos hoje das paisagens e o espaço urbano. Então, na aula anterior eu falei do espaço rural e hoje, especificamente, falaremos do espaço urbano. Então, se inscreva no canal, tem um QR Code para ajudar, acompanhe as outras aulas, acompanhe o canal também, que nesse canal nós temos outros 4 temas: História, Administração, Logística e TI. Então, dá uma olhada, dá uma vasculhada aí no canal, sejam todos bem-vindos e vamos em frente. Bom, o espaço urbano e as paisagens, né? O que nós podemos colocar de introdução? Então, desde os tempos mais antigos, os diferentes grupos sociais têm explorado os recursos que a natureza oferece. Então, desde a antiguidade, houve esse processo, como a caça, a pesca, a coleta de frutos silvestres, enfim. Foram formas ali simples e imediatas usadas pelos seres humanos para a sobrevivência. Vamos falar especificamente agora do espaço urbano das cidades. Então, por exemplo, registros históricos indicam que já haviam cidades entre 3.500 a 3.000 antes de Cristo. Então, olha o tempo. Então, já existiam ali registros de cidades. Hoje, é o que nós falaremos nessa aula de hoje, as transformações das paisagens urbanas são intensas. Predomínio de elementos culturais, é o que nós falaremos: edifícios, casas, ruas, avenidas, praças, enfim. E os elementos naturais, eles, em alguns pontos, eles parecem até ausentes. Então, isso que falaremos na aula de hoje. Então, o planeta urbano. Então, vamos lá. Em 1950, a população urbana era mais ou menos 30%. Hoje são mais de 50% da população mundial. Então, vamos fazer aqui uma reflexão nisso. Então, em 1950, a população urbana, então as pessoas que viviam nas cidades, era somente 30%. Então, 70% da população vivia em zona rural, em espaço rural. Hoje, mais de 50% da população mundial vivem no espaço urbano. Então, vocês viram que inverteu. No mundo ainda existem países mais rurais, é verdade. Então, existem alguns países que ainda têm a parte rural maior. Vamos falar especificamente do Brasil. No Brasil, 8 em cada 10 pessoas, habitantes, vivem nas cidades, nas áreas urbanas. Então, muito aí complexo e bem interessante essa parte do planeta urbano. O crescimento das cidades. Vamos agora para o crescimento das cidades. Aqui tem algumas informações importantes que talvez você não soubesse. No início do século XX, então, para quem não sabe, o século XX foi ali de 1901 até o ano 2000. 15 cidades tinham mais de 1 milhão de habitantes. Então, somente 15 cidades tinham mais de 1 milhão de habitantes. Então, isso foi aumentando cada vez mais, e uma informação que comprova isso: em 2017, as 15 cidades mais populosas eram na Ásia. Então, o que provocou esse processo aí de cidades bem populosas, né? Secas, poucas terras, modernização do campo. Então, geralmente o campo se moderniza, a pessoa fica sem o seu emprego e acaba mudando para a cidade para ter mais oportunidade de trabalho. Então, é o que eu disse aqui: empregos nas áreas urbanas. Então,
Então, no início do século, então, tinham apenas 15 cidades com 1 milhão de habitantes. Então, hoje você tem aí a população cada vez aumentando. Então, por exemplo, Chongqing na China, por exemplo, vale você fazer sua pesquisa, tem 30 milhões de habitantes. Xangai tem 17 milhões. Em oitavo lugar, São Paulo com 12 milhões de habitantes. Então aí você já consegue fazer aí uma referência do que eu estou falando. Então, por exemplo, haviam 15 cidades somente com mais de 1 milhão de habitantes, e só os exemplos que eu dei aí, cidades com 30 milhões, 17 milhões, e aqui mesmo no Brasil, São Paulo tem mais ou menos 12 milhões de habitantes. Diversidade na paisagem urbana. Há locais com atividades industriais, há outros com atividades do setor terciário, que terciário, para quem não sabe, é a parte do comércio. Então aqui no caso a imagem que eu trouxe é de uma grande feira que tem em São Paulo, que é o Feirão do Brás. Então há essas atividades também bem crescentes. Outros concentram instituições financeiras, no caso aí bancos, seguradoras, bolsa de valores, e outros voltados para o setor de turismo, ok? Por exemplo, cidades históricas. Então, cidades que é patrimônio cultural, considerado patrimônio cultural da humanidade, construções coloniais, enfim, e cidades que são espaços de turismo. Bom, vamos entrar agora numa parte da aula que fala especificamente dos problemas urbanos. Então, conforme as cidades foram crescendo, passou a se existir problemas urbanos, que são acontecimentos que passaram a serem mais evidentes com o crescimento populacional da área urbana. Então, o primeiro que nós falaremos são as moradias. Então, é muito comum nós encontrarmos, principalmente no Brasil, favelas, que hoje recebem o nome de comunidades, cortiços. Para quem não sabe, é quando tem uma moradia comum, que várias pessoas moram juntos ali, e você tem ali espaços coletivos, roupas, né, para lavar roupa, uso da televisão, até mesmo da geladeira em alguns casos. Geralmente, a ausência do governo, em alguns casos, né, falta de infraestrutura, dentre outras coisas, e também concentram áreas que, por esses motivos, são áreas desvalorizadas. Então, vamos falar um pouquinho das favelas. Então, as favelas são aglomerados subnormais, que é chamado, são conjuntos de 51 ou mais moradias, construídas precariamente, geralmente de tijolos. Então essa imagem mostra, né, uma imagem aqui, né, que você encontra aí, feito de tijolos, em alguns casos de madeira, qualquer outro tipo de material. Geralmente os terrenos são sujeitos a enchentes, desmoronamentos, e em alguns casos também são construídas sobre córregos, às margens de rios, então em locais não considerados ideais. Vamos falar do transporte. Então, transporte, você tem a poluição sonora e a poluição do ar. Tem também o congestionamento, tem as deficiências no transporte coletivo, essa imagem aqui mostra bem, e também insegurança na emissão de gases poluentes. Então, o transporte urbano, ele é também um problema aí. Temos as ilhas de calor, que é em alguns lugares específicos, né? Você tem o calor acentuado, como mostra essa imagem. Então, você vê aqui que em áreas centrais há um calor mais evidente. Então, causado por quê? Por poucas vegetações, que geralmente em regiões centrais é muito comum,
Centros urbanos geralmente tem a média de 10 graus Celsius mais quente que áreas rurais. Existe ali concentração de gases poluentes, aqueles gases que causam ali a poluição geral ali da área central, e também você tem dificuldade de dissipar poluentes. Então, são algumas especificações específicas ali com as ilhas de calor. A parte de dissipar poluentes, o calor fica acumulado na atmosfera e logicamente que a circulação do ar é barrada por prédios. Isso é muito comum em áreas centrais. E temos aí também, muito comum, poluição e também a parte de lixos. Nós temos a queima de combustíveis fósseis, né? Gasolina, diesel, enfim. Poluição sonora, barulhos, a parte visual, enfim. E lixos, como mostra aqui na imagem. Lixos que são jogados em locais que não são adequados, em terrenos. Então isso atrapalha a saúde da população e causa essa poluição. Outro problema que é a parte da água e do esgoto. Então você tem o esgoto não tratado. Então geralmente o esgoto ele não é tratado e aí acaba tendo esse problema aí de falta de água, dentre outras coisas, fora a poluição normal, né? Que é prejudicial à vida humana, consumo de água contaminada em alguns casos. E no Brasil 45% da população tem esse tipo de problema. Então ele é bem destacado no Brasil. Então essa falta de tratamento de água e de esgoto, né, como eu falei, aqui o esgoto, aqui a água, então você tem isso agravando. Então aqui tem um exemplo, né, de tratamento de água. Geralmente a água sai da represa ao bombeamento, né, os produtos aqui que são lançados, né, nessa água. Então existe todo esse processo aqui de controle, né, da água, toda a parte de tratamento. Ele fica num reservatório e depois ele é encaminhado para as regiões específicas até chegar na sua casa, nas empresas, ok? Isso é quando é de represa, mas a água pode também vir de rios. Então tem várias formas da água chegar até você. Legal? Então esses são alguns problemas urbanos. Então entra água, esgoto, ilhas de calor, a parte do lixo urbano, moradia, transporte. Tudo isso, esses problemas aconteceram pelo processo da urbanização, pelo processo do grande número de pessoas que moram em áreas urbanas. Na área rural existem outras caracterizações que isso não acontece, ou se acontecer, acontece de forma mais minimizada. Legal, pessoal? É isso aí. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Espero que você veja outros vídeos e participe intensamente do canal. Na parte de baixo aí tem alguns cursos que você pode consultar. Tem o QR Code aqui também para você se inscrever no canal. Espero que você se inscreva e obrigado a todos e até o próximo vídeo.